mais seguidores a gente conseguir alcançar até o final desse ano. Vamos começar, amigos, aí trazendo a informação mais quente do dia, né, dessa manhã. Sua matéria, João Pedro, falando sobre esse orçamento do Ceará de 135 milhões. Já é martelo já batido, virado, ou essa é só uma projeção mais ou menos que o Ceará trabalha? Queria que você trouxesse informações sobre esse orçamento para 2026 que o Ceará trabalha. Pronto. Bom dia, Minhoca. Bom dia, Vitor. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente no Esportes do Povo, seja na TV, YouTube, rádio. Enfim, a informação que a gente já apurou desde ontem, a gente vem apurando essa questão do orçamento do Ceará para 2026, que é um ponto de curiosidade da torcida, obviamente, depois de uma queda, né? E a gente conseguiu apurar que o Ceará trabalha com algo em torno de 135 milhões. Não é 135 milhões fechado, porque ainda tem algumas coisas para refinar os números, como eles mesmos dizem. E a apresentação para o Conselho Deliberativo já vai ser na próxima segunda-feira, dia 29 de dezembro. Então o Ceará já está nessa fase final de preparação para apresentar o orçamento de 2026 e a gente tem que destacar que esses 135 milhões que o Ceará está trabalhando gira em torno de bilheteria, direitos de transmissão, sócio-torcedor, patrocinadores, tudo isso que, obviamente, vai cair em relação a 2025. 2025 o orçamento foi de 229 milhões e agora deve ficar em torno de 135. É uma queda brusca, obviamente, uma queda de quase 100 milhões. Até o próprio João Paulo Silva, presidente do clube, já tinha falado isso em entrevista a gente aqui no Esportes do Povo, que a projeção ia ser bem menor do que 2025, obviamente, por conta da queda, por conta do rebaixamento do Ceará. Então, essa foi a nossa apuração. A gente vai, lógico, logo depois apurar mais alguns detalhes, quanto o Ceará quer, por exemplo, lucrar em venda de atletas, ativos. Vai lembrar que o Ceará não pode lucrar apenas só com os jogadores que tem no elenco, até porque o Ceará tem alguns jogadores revelados na base que ele ainda segura algum percentual e pode lucrar em uma venda futura. Eu estava até dando uma olhada aqui, Vitor. Em 2024, que foi o ano que o Ceará disputou a Série B, a última vez, o orçamento que foi feito em 2023 para 2024 foi de 149 milhões, Sim. até mais alto do que o desse ano. E aí eu queria até, baseado nisso, você imagina que o Ceará, com esse valor, né, assim, até menos do que aquele ano de 2024, isso tem relação alguma direta com, sei lá, o elenco que tem hoje, com, sei lá, situações essas que o Ceará já está usando? A gente não tem aqui mais ou menos as metas que o Ceará, mas certamente tentando visar um acesso para a Série A, tentando visar Campeonato Cearense, uma final, embora o Campeonato Cearense pouco paga, né? Sim. Mais uma Copa do Nordeste, no mínimo ali uma semifinal, quem sabe uma Copa do Brasil chegar no mínimo até a quinta fase, Sim. que é a fase que vão estar as equipes da Série A. Então, como é que você imagina aí que esse orçamento para o Ceará, se ele está sendo um orçamento considerado bom para a próxima temporada? Primeiramente, bom dia, Thiago Minhoca, bom dia, João Pedro, agora, né? Não mando bom dia para ninguém, né? Eu sou muito educado. Não, mas é questão de etiqueta, né? Etiqueta, pois eu esqueço essas coisas, eu não sou muito. Não, então, é engraçado, né? Porque o Ceará, no ano passado, ele teve o maior orçamento da sua história. Sim. E agora ele tem uma queda considerável. Para esse ano. Para esse ano, perdão. Para esse ano ele teve o maior orçamento da sua história, agora teve uma queda considerável nisso. Calha muito na questão do rebaixamento, mas porque, se você parar para pensar, o Ceará, o João Pedro bem falou, que o Ceará tem outros jogadores que não são mais do elenco. Tem o Jonathan Jesus, por exemplo, que está no Cruzeiro. Tem o David Ricardo, que está no Botafogo. O David, inclusive, se destacou bastante nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Mas os destaques do Ceará nessa temporada, a maioria eram emprestados, né? Pedro Raul era emprestado, Galeano era emprestado. Então, fica muito difícil você acabar fazendo caixa com jogadores que meio que não pertencem a você. Claro, você tem ali o William Machado, você tem o próprio Zanocelo, que o Ceará deve adquirir aí para a próxima temporada, mas se você falta aquele jogador que vale render um orçamento maior, porque na previsão orçamentária você coloca, né, meta com venda de jogadores. Mas fica difícil, né, porque você vender um Pedro Raul, por exemplo, isso aí traria um lucro grande para o Ceará, né? Vender o Galeano também traria um lucro grande para o Ceará, mas jogadores não pertencem ao Ceará. E aí, cara, muito também daquilo que a gente falou ontem, né? De não fazer muita loucura financeira para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, correndo o risco de talvez não subir. E aí, esse orçamento ser ainda menor para a temporada de 2027. A gente até estava debatendo ontem, né? Sobre essa questão